Dana White revela quando ele vai anunciar a luta principal do UFC 300. Essas e outras notícias a seguir, como treinador de Israel Adesanya dá prazo pro pupilo ficar 100% pronto para lutar. Dana White explica por que Conor McGregor tá tanto tempo sem competir. E a pegadinha de Henry Cejudo, que enganou praticamente toda a mídia e os fãs de MMA. Sim, tudo isso e mais um pouco, aqui no MMA Meloto. Bem-vindos ao MMA Meloto. Saudações, clã! Eu sou o Igor Meloto e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo com as principais notícias do MMA internacional. E, galera, vamos começar falando hoje sobre a luta anunciada do Antônio Pezão. Sim, ele voltou da aposentadoria novamente e anunciou uma luta para o dia 23 de março com o também veterano do UFC, Juan Espino, um espanhol que atuou nos pesos pesados também recentemente, foi vencedor do TUF 28, inclusive. E o Pezão anunciou essa luta nas redes sociais. O confronto vai rolar na Espanha. Aparentemente vai ser a despedida do Espino, que também tinha se aposentado, mas resolveu voltar para fazer essa luta. O Espino que se aposentou depois de perder pro Romanov no UFC, uma luta que teve um resultado bem controverso. E o Pezão, ele tinha se aposentado, né, após 11 derrotas consecutivas, mas depois da última derrota dele, ele achou muito injusto o resultado e isso acendeu novamente uma vontade nele de lutar e terminar a carreira dele com uma vitória. O Pezão não vence uma luta desde 2015, galera. Indo pro UFC agora, a gente teve uma luta anunciada entre o Dom Telemeis contra o brasileiro Caio Machado pro dia 27 de abril, segundo o treinador do Caio. Essa luta aí tá confirmada para esse evento do dia 27. Caio vem de derrota na estreia dele pro Mick Parkin e o Meis vem de derrota pro Rodrigo Zé Colmeia. Outra luta confirmada entre AJ Dobson versus Edman Shabazian, duelo que vai rolar no dia 23 de março, segundo a Iridium Sports Agents. O Dobson vem de vitória sobre o Tafon Nchuk e o Shabazian vem de derrota para o Anthony Hernandes. E se teve novas lutas anunciadas, também tivemos, infelizmente, o cancelamento do confronto entre o Thiago Moisés e o Brad Riddell, duelo que ia rolar no dia 16 de março, e agora, segundo o site MMA Junk, o Thiago ficou sem adversário para o evento, já que o Brad está fora da luta. E uma atualização nos rankings do UFC, galera. O Dan Ige, com a vitória dele sobre o André Fili, avançou uma posição no ranking do peso pena. Ele era o 13º, agora assumiu a 12ª colocação, ultrapassando o Sodiq Yusuff. E a outra movimentação que teve foi no peso médio, onde o Khamzat Chimaev desceu 2 colocações, agora ele é o 11º do ranking, e o Roman Dolidze e o Jack Hermansson avançaram cada um uma posição. O Caio Borralho, que era o 15º do ranking, também acabou avançando uma posição, agora ele é o 14º, enquanto o Anthony Hernandes desceu uma posição. Lembrando que esses rankings todos são feitos por jornalistas credenciados, onde o UFC faz uma média de todos esses rankings e o resultado é esse. Uma vez por semana, eles têm o dever de fazer alguma atualização, se necessário, e aí acaba acontecendo essas trocas fora de período de luta, né, envolvendo esses atletas que foram trocados de posição. Por isso que às vezes, inclusive, temos rankings com critérios diferentes, porque são feitos por jornalistas que têm seus próprios critérios, então acaba sendo essa salada de fruta, em alguns casos. E agora sobre o lutador Cedric Dumas, ele que foi preso nesta terça-feira por conta de um confronto com policiais que foram abordá-lo depois que receberam uma denúncia de que ele estava importunando a namorada, tentando resolver uma situação pessoal, enfim, e acabou aí sendo algemado e levado pelos policiais para prisão. A notícia foi dada pelo site TMZ e agora fica a dúvida se o Cedric vai ainda enfrentar o Nursultan Uziboev no dia 30 de março, essa luta que está marcada para esse UFC. Ele que vem de 2 vitórias consecutivas, acabou perdendo em sua estreia, mas está aí buscando a 3ª vitória consecutiva. Ele que foi dono desse nocaute que chamou muito atenção antes de ele entrar no UFC em um evento regional. E lembrando, galera, esse canal está sendo patrocinado pelo Esporte da Sorte, sim, o principal site de apostas
esportivas e entretenimento do Brasil, eles estão apoiando este canal, e não só o canal, o MMA também. Para quem não sabe, eles montaram um time de atletas, né, um esquadrão, e vocês podem conferir e acompanhar a jornada desses lutadores aqui na descrição do vídeo, que tem o link do Instagram do Squad da Esportes da Sorte. E claro, também tá o link ali de cadastro no site, tá bom? Conferem lá, as odds já estão suculentas para vocês fazerem as fezinhas de sempre. Por que não, ao invés de apostar e fazer essas coisas que vocês já estão acostumados em sites que não temos nenhum tipo de relação, por que não fazer essas apostas em um site que apoia e muito o MMA e proporciona esse vídeo para vocês? Feitoria, pessoal. Bom, galera, tivemos hoje também uma entrevista do Dana White ao jornalista Kevin Yole do Yahoo Sports, onde o Dana fez grandes revelações sobre o UFC 300, revelações importantes, principalmente de quando ele vai anunciar a luta principal desse card. Primeiro, ele começou a entrevista dizendo que o UFC 298, 299 e o 300, essa sequência, né, de 3 grandes eventos do UFC, é a maior da história da organização. Ele chegou a também ser perguntado se aquele evento na Sphere, em Las Vegas, vai ser tão grande também quanto o UFC 300, já que ele tem anunciado esse evento como um card, eu diria, galáctico, enfim, com coisas que jamais foram vistas. E ele respondeu dizendo que sim, vai ser um evento diferente de qualquer outro evento esportivo já realizado. Por quê? Porque eles vão usar a capacidade total da arena, tanto de estrutura que eles oferecem, quanto de tecnologia disponível lá nesse local. Sobre o UFC 300, ele diz que dependendo do main event, terá entre 11 a 13 campeões ou ex-campeões no card. Atualmente a gente tem 10 confirmados e terá apenas mais 2 lutas anunciadas, ou seja, o main event e um outro confronto. Main event, provavelmente eles vão anunciar, o Dana White vai anunciar essa luta principal na coletiva pós UFC 298, na madrugada de sábado para domingo, né? Depois do evento, né? Depois de Volkanovski e Topuria, a gente vai ter que ficar ligado lá na coletiva, que vai ser transmitida pelo Fight Pass e também pelas redes sociais do UFC, né? YouTube, acredito que o TikTok também, enfim. E aí vai ser a partir das 3h15 da manhã, segundo o Fight Pass, tá previsto para acontecer nesse horário. Sobre Conor McGregor, gente, ele também falou sobre o Conor nessa entrevista. Ele disse que, primeiro de tudo, ele tá voltando de uma lesão muito grave, né? Ele explicou por que Conor tá muito tempo parado e não luta, né? Ele citou os exemplos do Anderson Silva e do Chris Weidman, de que realmente esse tipo de lesão que o Conor sofreu é uma lesão muito grave e que demora para os lutadores retornarem, não é do dia para noite que isso vai acontecer. Esse foi o principal motivo que o Dana disse. O motivo 2, ele disse que o Conor não precisa de dinheiro. Ele citou o Khabib Nurmagomedov como um exemplo, que caras como o Conor não precisam mais de dinheiro, então é difícil lidar com esse tipo de lutador. Ele sabe que o Conor tá treinando, mas não sabe a intensidade desse treinamento e também a intensidade dos chutes que o Conor tá podendo aplicar, ou seja, ele não tem ideia ainda se o Conor tá pronto para atuar. Ele até foi perguntado, mas cara, tu não foi atrás dessa informação, não buscou se informar sobre isso, até por causa do UFC 300, né? E ele respondeu que sim, foi atrás, mas ele não sabe como, ele não sabe se o Conor tá em um camp completo e pronto para lutar. Ele citou também o filme que o Conor gravou e tá sendo lançado agora, em breve, né, em abril provavelmente, e terminou dizendo que, cara, é algo completamente diferente lidar com alguém que tem muito dinheiro. Então essas foram as palavras do Dana sobre o porquê que o Conor tá tanto tempo sem atuar. Ele também falou um pouco sobre o Power Slap, galera, que eu resolvi trazer essa notícia aqui. Olha que interessante o que ele disse. Ele foi perguntado, né, por que essa modalidade deveria ser considerada um esporte pelos fãs, né, que tem recebido muitas críticas porque os lutadores, eles não têm como se defender dos golpes. E Power Slap, pra quem não sabe, é um evento de tapa na cara. E ele disse que ele ouvia a mesma merda, foi esse o termo que ele usou, no início do UFC, quando as pessoas não estavam acostumadas em ver um lutador derrubar o adversário, né, com um golpe e continuar socando ele por cima. Que hoje isso é uma coisa natural, normal e é um sucesso. Então ele acredita que as pessoas vão se acostumar, assim como se acostumaram com o UFC, que na visão dele é uma coisa igual. Agora sobre Israel Adesanya, galera, o treinador dele, o Eugene Barman,
Letterman disse sobre como tá a situação física do Adesanya e os treinamentos, né? Se ele voltou a treinar, se ele não voltou, enfim. E o que ele disse nessa entrevista ao Combat TV, um canal da Nova Zelândia, foi que o Adesanya voltou a treinar sim, e já faz 1 mês e meio, e ele já tá se preparando para uma eventual luta. Ele disse que vai deixar o Adesanya em boa forma e que ele precisa apenas de uma data, né? Um oponente para ele voltar e, enfim, que ele vai estar pronto para lutar assim que tiver uma data e um oponente confirmado. E ele disse que mais 1 mês e meio o Adesanya já vai estar voando, já vai estar na mesma condição física antes desse hiato todo que ele ficou sem atuar. Tivemos também Belal Muhammad dando uma declaração hoje em suas redes sociais, dizendo que pode ser o UFC 300, 301, 320, Ramadã, amanhã, próxima semana, não importa quando, né? Ele vai ser campeão dos meio-médios e tá pronto, vai estar pronto para lutar aí a qualquer momento. Agora sobre Henry Cejudo, galera. Para quem não sabe, o Cejudo nesta semana, ele havia anunciado o rompimento da parceria com o Eric Albarracin, o principal treinador dele, né? Treinador de wrestling, e isso inclusive foi anunciado num vídeo, né, no countdown do UFC, um vídeo promocional. Fez toda uma cena lá, dizendo que ele não ia mais estar do lado dele, porque ele queria ter um pouco mais de disciplina, não misturar tanto o lado pessoal com o profissional, algo que estava acontecendo, e ele sentia que nesse momento era necessário esse rompimento. Enfim, galera, isso é mentira. O Cejudo e o Albarracin não vão se separar, vão continuar atuando juntos. Para encerrar, pessoal, fiquem aí com o cronograma do UFC nos próximos dias. A gente vai ter a coletiva de imprensa pré-luta na quinta-feira. Essa coletiva vai acontecer às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Todos os atletas do card principal. A coletiva vai ser transmitida no site do UFC, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no TikTok, no UFC Fight Pass, enfim. A pesagem na sexta-feira vai ocorrer às 2 horas da tarde, no horário de Brasília. Também vai ter transmissão do UFC, do YouTube, enfim, dos mesmos serviços de transmissão citados anteriormente. Já às 9 horas da noite, pessoal, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas voltadas ao UFC 300, envolvendo 4 lutadores que vão atuar nesse card: o Justin Gaethje, o Max Holloway, o Aljamain Sterling e o Jim Miller. Isso também vai ser transmitido nas mesmas plataformas citadas antes. 1 hora depois, às 10 horas da noite, no horário de Brasília, teremos a pesagem cerimonial, já com os lutadores reidratados e aptos para fazerem as encaradas. Recapitulando o horário do evento no sábado, às 20 horas 15 minutos do horário de Brasília, começa a transmissão do evento e a primeira luta já vai acontecer às 8 horas e 30, né? Às 20 horas e 30 no horário de Brasília. E o card principal à meia-noite, e tudo será exclusivo no UFC Fight Pass. E, como eu disse anteriormente, a gente vai ter a coletiva de imprensa às 13h15 da manhã, ao vivo também, transmitida aí no Fight Pass e nas demais plataformas de transmissão do UFC, com o provável anúncio da luta principal do UFC 300. Chegamos ao fim de mais um vídeo, e se você ficou até o final, comente Pelé aqui embaixo. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, e se você não ficou até o final, o Dana não vai anunciar nada no domingo. Você caiu da pegadinha do malandro mais uma vez. MMA Meloto, eles fazem história e eu te conto. Obrigado por assistir ao vídeo. O MMA Meloto voltará em breve. Até a próxima.